In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então, caríssimos, estamos nós aí na segunda-feira da 12ª semana depois de Pentecostes, celebrando Santa Joana Francisca Forremont de Chantal, e francesa, né? Então, não foi fácil para ela, queridos, não foi fácil para ela. Afinal de contas, nobre, rica, e foi se meter com um padre que trabalhava com os pobres, né? Mas queria manter aí o seu modo chique e fino de ser, e não podia, né? Não podia. Tinha que lançar mão ao trabalho e pegar nos pobres. O pobre é gente suja, às vezes fedorenta, e as suas feridas polulam, e enfim, né? E tinha que vencer o nojo, o asco, né? E lançar mão, e pegar com a própria mão, e limpar, enfim. Levar os próprios trapos dos pobres para casa, lavá-los, costurá-los, remendá-los, trazer de novo para vesti-los, né? E assim por diante, enfim. Então não foi fácil para Santa Francisca. E o padre não foi sempre tão gentil assim, às vezes colocou adiante da realidade. Ou tu escolhe Deus e é assim, ou então... Eu fico pensando em nós, queridos, né? Seremos também colocados diante da realidade, né? Hoje a grande maioria do povo está aí, cheia de tantos dedos para lidar com a realidade, né? E quer se manter no seu status de vida, né? Quer se manter no seu modo de ser, onde hoje é possível ser tão cuidadoso, tão cercado de tantas benesses, né? A boa vida, é isso. O povo hoje se agarra à sua boa vida, lida com tecnologia. Fico pensando muito nos jovens, né? Acostumados ao tecladinho, né? E lidam só com essas coisas, né? Então, de repente, querido, será num repente, hein? Deus, amável com certeza, mas forte e exigente também, né? Nos colocará também, a mim, também a todos nós, diante de uma realidade dura, forte, né? Onde a pobreza assolará, né? E a gente terá que tirar da própria terra o alimento, parco, modesto. Hoje a gente vai no mercado ali, na esquina, e compra tudo quanto é tipo de fruta, nem está pensando se ela é sazonal ou não, se ela é desta região ou de uma muito distante, e está acostumado a ter durante todo o ano aquelas frutas, e sempre ali, belas aos olhos e ao paladar. Não será mais assim. Não será mais assim. Com certeza, queridos, e é para logo, né? Nos espera uma prova de meter medo. Olha, e nós, os homens modernos, não estamos preparados para isso. Absolutamente não estamos preparados. Com certeza muitos se acovardarão. Haverá tantos suicídios. Estava vendo esses dias, né? Para não falar só em vós, falo também em nós. Estava vendo esses dias uma estatística dizendo que
em 7 anos, só aqui no Brasil, 7 anos, 40 sacerdotes foram ao suicídio. Por que será? Como? O que acontece? Padres, sacerdotes. Quando a multidão do povo cair na realidade, quantos não chegarão ao extremo? Chegarão a este extremo. Deus tenha piedade das suas almas. Quantos não chegarão? Pais de família, quando virem que foram constrangidos a não poderem mais alimentar a própria família. Então, e essas crises estão aí a galope. A gente espera, de repente, para esse ano ainda, hein? Coisas muito fortes para esse ano ainda. No ano que vem não escapa. Então, seremos defrontados. Isto é, de frente a nós estará essa realidade dura, forte. Ninguém está preparado. Ninguém. Nem o sacerdote, nem... Mas há aqueles que estamos tomando consciência, há aqueles que estamos estudando, estamos já tentando nos prevenir. Mas a maioria, a grande multidão, está longe de ocupar-se com qualquer pensamento a respeito de tudo isso. Então, muitos se acovardarão muito tristemente, muito feiamente, queridos. Muitos se assustarão tremendamente com tudo isso. Mas eu fico também pensando nos corajosos, nos heróis, naqueles que saberão enfrentar esta realidade. Me entristece porque eu não gosto de me iludir. Vendo, por exemplo, nos sacerdotes, quão poucos estão enfrentando a realidade da igreja. A realidade de estarem diante de um falso papa, de um antipapa. A realidade dele ser o falso profeta. Quantos sacerdotes estão vendo isto? Quantos bispos estão vendo isto? Mas vão levando a coisa como se não fora. Né? Vão levando a coisa como se assim desse. Mas ainda dá assim mesmo. Ainda dá assim mesmo. Né? E vão fechando as igrejas, ou então vão tentando contornar a situação com outras medidas, né? As medidas dos meios de comunicação, né? E vão tentando enfrentar a coisa, né? Mas na verdade eles vão caindo. Né? Se deixam levar pela propaganda da contra-igreja. No fundo, se deixam levar. Se apegam a... Então, o refúgio de muitos padres, sabe qual é? Tornarem-se conservadores. Né? Aí eles se sentem fortalecidos por rezarem a missa tridentina, nem que seja só de vez em quando, e meio que em particular com um grupelho. Pronto, já se consolam com isso. Consolam-se em pegar a tradição, né? Não combatem frontalmente a contra-igreja, mas eles se apegam à tradição, à sua doutrina, e calcam ali doutrina, coisas lindas, como a pureza de vida, a virgindade, e coisas belas como os dogmas da igreja e as suas verdades mais profundas. E vão dizendo e repetindo aquilo sem se importar que tudo corrói, tudo está sendo demolido ao seu derredor na igreja, na contra-igreja. Né? Então, se apegam, mas não enfrentam o centro da coisa, como dizia ainda esses dias. Não tem coragem de se levantar e dizer diante do seu próprio bispo, isso aí é a contra-igreja, este é o falso, é o antipapa, é o falso profeta. Estamos vivendo os últimos tempos. Jesus volta em si. Não tem coragem de dizer. Não tem. Se refugiam nessas coisas.
nessas pequenas. Agora se refugiam, se acham grandes heróis porque estão lutando contra a comunhão, contra a proibição de dar a comunhão na mão. E se acham vitoriosos porque diz que agora até aquele bispo Mola, aquele andou dando a comunhão na boca para alguém que se ajoelhou diante, ele que levantou o escândalo, né? Cedeu à pressão da mídia e estão se sentindo os heróis. Com certeza eles estão se sentindo os heróis porque este mol aí amoleceu. O mol amoleceu e deu a comunhão para alguém de joelhos e na boca. Então, se acham vitoriosos, ganhamos. O molzinho amoleceu. Mas no resto tudo continua duro na teologia da libertação, duro em desmantelar a igreja com o martelo bergogliano, perseguindo os tradicionais, não permitindo a missa tridentina e tudo mais. Continua duro em tudo isso. E continuará duro e não permitir a comunhão. Em dizer às pessoas que não devem, que não precisam se ajoelhar para comungar, que podem pegar a hóstia na mão e dar-se a si mesmo a comunhão. Vai continuar. O mauzinho vai continuar duro nisso. Mas os padres vão se achar, por causa dessa uma ou duas vezes que ele pareceu se dobrar à exigência dos meios de comunicação, eles vão se sentir vitoriosos. Lê do engano. A igreja seguirá firme, um passo firme rumo à autodestruição. Segue firme e eles não estão fazendo o necessário para aquilo. Então, sim, digo isso, queridos, seremos colocados diante da realidade. Então, poucos serão realmente os heróis, mais do que atualmente, mas poucos ainda serão heróis e fortes e capazes de enfrentar a dura realidade do mundo e da igreja. Não se prepararam antes. Não se prepararam adequadamente antes. Então vai ser mais. Mas alguns vencerão então. Quando a exigência for extrema, alguns serão heróis. Alguns se voltarão. Esperamos por eles. Mas a igreja já estará tão destruída, já está. Essa é a dura realidade. É assim que nós vivemos. Deus vai colocá-la diante de nós abertamente. E alguns hão de escolher ficar do lado de Deus. Sejamos nós dessa parte. Sejamos nós também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.